Olá, galera! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e todos bem-vindes. Meu nome é Elaine, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico, mas muito importante, tanto para a literatura, para a linguística, quanto para a sociedade. Hoje nós vamos falar de linguagem neutra. Bom, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é língua, o que é linguagem, né? E como elas se conversam, como elas se constituem, tá certo? Então vamos lá. A língua falada é interrompida, redundante, não planejada, fragmentada, incompleta, com frases simples. E a gente vai falando e criando ao mesmo tempo, não é assim? Um bom exemplo são as marcas do discurso, como tá ao final de frases. Ou tá bom, tá ruim, tá falando, tá chegando, né? Mas, professora, você me pergunta, o tá não é aceito como correto, ou é? E eu pergunto, mas se não for aceito, o que acontece? Não acontece absolutamente nada, né? Entenda, não é uma questão de aceitar ou não aceitar. É uma questão de entender por que de repente este verbo estar mudou sua forma de construção e encolheu. É muito mais interessante a gente tentar entender esse processo de transformação do que simplesmente ignorar ou criticar ou dizer que está errado. Eu poderia dizer está errado, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Veja, quando a gente fala em língua, logo a gente pensa em gramática, mas quando a gente estuda uma língua profundamente, como é o meu caso, a gente percebe que a gramática é só um setor da língua. A gramática estuda a fonologia, que estuda os sons, né? A morfologia, que é a classificação das palavras, a sintaxe, que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase. Ou seja, como eu combino uma palavra com outras palavras, obtendo estruturas que serão utilizadas por todos os usuários da língua? É com isso que a gramática se preocupa. E eu disse estrutura, mas a língua não são só estruturas, né? As línguas não são só estruturas. Temos o léxico, que é o conjunto de palavras e os seus significados, e temos a semântica, que é o estudo dos sentidos. Assim, temos propriedade de estruturar tudo isso, criando o texto ou o discurso. Este é o uso básico da língua. Aprendemos tudo isso quando a gente é criança, tá bom? E é consenso entre os linguistas, né, que tudo vem da conversação. Assim, a língua escrita é uma fixação da conversação. E se a gente for parar para pensar, documentos escritos mentem pra caramba, porque é na oralidade que revelamos os mecanismos da língua. Podemos dizer que a língua falada aponta para o futuro, enquanto a língua escrita aponta para o passado. Os falantes, que somos nós, estão sempre à frente dos documentos escritos, da gramática, da norma. Antes de vir a norma, nós, usuários, já estamos nos utilizando daquele termo, daquela construção, né? Então, a língua falada de hoje é a língua escrita de amanhã. Novas expressões e construções são incorporadas ao nosso vocabulário diariamente. E isso cria novas regras. Vou dar um exemplo do que está acontecendo. O artigo está como um marcador do gênero e do número. Então, o artigo definido, o, a, os, as, está fazendo tanto o papel do marcador, do gênero, quanto do número, singular ou plural.
Vou dar o exemplo para vocês. Os cachorros latem. Quando na norma culta, né, na norma padrão, a gente deveria dizer os cachorros latem, né? As mina pira, quando na norma padrão deveria ser as minas piram, né? Então, a norma padrão vai nos dizer que se coloca S no artigo, no substantivo e no complemento. Isso seria uma forma de economizar? Colocar tudo no plural é redundante? Não sei. O fato é que isso está acontecendo esta mudança na nossa língua. Outra coisa interessante é, o tu em muitos lugares foi trocado por você, como acontece aqui em São Paulo. O nós foi trocado por a gente. Vós não existe mais, né? E quando temos uma mudança no quadro de pronomes, a gente tem também uma mudança na morfologia do verbo, né? Ao invés de falo, falas, fala, falamos, falais e falam, a gente vai ficar assim. Eu falo, ele ou ela fala. A gente fala, eles ou elas falam, né? Então existe aí uma mudança na conjugação verbal, né? Então, o que o gramático pode considerar errado, o linguista busca entender este processo de transformação e considera válido toda e qualquer transformação natural e orgânica da língua portuguesa. Nunca vi ninguém reclamando disso. Eu nunca vi ninguém reclamando que tem o tá, que é o né, que é a gente. Vocês já viram? Não. Aposto que não. Então, até agora eu falei sobre a língua, mas o que é linguagem? A gente vai falar de linguagem neutra, o que é linguagem? Então, para vocês terem uma ideia, né, o sujeito se constitui a partir da linguagem. Quem nós somos se constitui a partir de todo o conteúdo que nos é passado. E é através da linguagem, é através dela, né, que a gente configura nossas visões de mundo e as possibilidades de compreensão de tudo que nos cerca. Então, para interpretar a realidade, a gente vai precisar da linguagem, né? Vou citar uma frase da professora Margarida Peter. A linguagem verbal é, então, a matéria do pensamento e o veículo da comunicação social. A linguagem é relativamente autônoma. Ela é orientada pela visão de mundo, pelas injunções da realidade social, histórica e cultural de seu falante. Ou seja, a linguagem é composta de elementos que, de certa forma, traduzem o tempo histórico de seu falante. Uma das coisas mais curiosas, né, ligadas à linguística é como as línguas se transformam para acompanhar o caminhar das coisas. Por exemplo, a palavra computador, até meados ali do século XX, designava pessoas que faziam cálculo. Hoje, esta palavra designa a máquina, né? As palavras carregam, então, as histórias de transformação, de transformações e alterações da realidade. Por tudo isso, pensar em uma linguagem neutra é acompanhar o caminhar dos tempos. Vejam, a gente já conseguiu identificar palavras que nos remetem a processos históricos que a gente não quer que ocorra novamente. A palavra judiar é um bom exemplo. Significa tratar mal, que está vinculado ao povo judeu e ao tratamento que este povo recebeu, principalmente no Holocausto. O mesmo acontece com palavras que carregam trajetórias racistas, como mulata, criado mudo, denegrir, palavras que se referem a pessoas pretas de forma pejorativa. Hoje conseguimos olhar para essas palavras e perceber que elas não são mais bem-vindas no nosso meio.
Ou pelo menos a gente tenta, não é? Perceber o racismo estrutural, então, em nossa sociedade, nos fez mudar a linguagem, mudamos a escolha do vocabulário. Agora, perceber que vivemos em uma sociedade com a violência de gênero, violência contra pessoas LGBT, onde existe o apagamento de nossa identidade, eu falo o apagamento de nossa identidade enquanto mulher, podemos levar à mudança também do sistema linguístico, né, relacionado a estas questões também. Como eu já disse, né, a língua acompanha as transições históricas e vivemos em uma sociedade onde homens ocupam posições superiores de poder, de mais valor, e isso reflete na língua. Quando a gente se depara com expressões do tipo cantar de galo como algo bom e galinha como algo pejorativo, a gente consegue perceber isso. Ou forte como um touro, algo bom, saudável, e vaca como algo ruim, uma ofensa, ou mesmo o fato de a linguagem neutra ser masculina, quer dizer, a linguagem neutra ela não existe. As pessoas insistem em dizer, não, mas quando a gente coloca o masculino, a gente já está querendo dizer que é para todos. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, né? A gente diz todos, né, os presentes, onde tem homens e mulheres. Homem para designar seres humanos, como só os homens fossem dignos de serem humanos, né? A gente consegue perceber os códigos da língua que retratam a nossa sociedade, né? Pensando nisso, qual é a necessidade da linguagem neutra, então? Incluir, representar, não ofender, não violentar. Da mesma forma que não é mais hora de termos racistas, esses apontamentos podem nos levar a mudanças na realidade. A nossa língua está estruturada para ele e ela como se fossem as únicas possibilidades e pessoas que não se identificam, que não se sentem contempladas. Nós podemos começar por substituições, né? Essa é uma ideia, por substituições de palavras já existentes, como estudantes ao invés de alunos, dirigentes ao invés de diretor ou diretora. E quando não existe essa possibilidade de substituição, optamos em substituir por letra E, como todos, alunos, diretores. Essa é a proposta, não é? Mas eu acredito, sinceramente, que o maior obstáculo não é a mudança da língua, pois essa mudança ocorre, né, de forma natural, todos os dias, é orgânico, né? O mais difícil é lidar com o preconceito, com a transfobia tão presente entre nós, né? Lembre-se, a língua reflete uma sociedade. Façam suas reflexões. Que sociedade vivemos e qual sociedade gostaríamos de viver? Fica aí a reflexão. É isso. Espero ter contribuído, né, para essa discussão tão importante para a linguística e para a sociedade. Se você gostou, dê um like aqui, compartilhe nas suas redes sociais. Dúvidas? Deixe seu comentário. Beijos e até o próximo vídeo.